Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Sexta-feira agitadíssima em Brasília. Para quem acabou de chegar e não está sabendo, estamos tendo um caso gravíssimo de um crime de assédio sexual que está em todos os lugares e holofotes, que envolve 2 ministros de Lula. É ele, Silvio Almeida, pasmem, do Direitos Humanos, e também Aniele Franco. Novos desdobramentos sobre isso eu quero trazer para vocês, notícias que acabaram de sair. A situação está tão grave, mas está... E também, Lula já se manifestou, eu quero trazer todos os detalhes sobre isso para vocês também. E uma informação que acabou de sair. Além da mulher de Silvio Almeida já ter falado sobre isso, ele também já tomou uma atitude inacreditável. Eu quero trazer tudo para vocês. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Vocês já imaginaram no governo Lula um assédio sexual? O curioso disso tudo é que isso já se sabia há mais tempo. Segundo informações, eles já sabiam, mas estavam preservando o governo. Aniele Franco também não quis se manifestar para não prejudicar o governo Lula. Isso só significa o quê? Que a preocupação deles não é com a ideologia e nem com as mulheres que sofrem abuso sexual. É com um governo, de como eles vão conseguir abafar todos os escândalos do governo Lula. O curioso disso tudo é que já tem mais vítimas, são 14 mulheres, e na época que ele era professor de uma universidade. Primeiro, assédio sexual é algo tão nojento que eu não tenho nem palavras para descrever. Agora, eu queria enfatizar aqui, entre tantas denúncias, essa aqui da Universidade São Judas Tadeu, em que ele teria como professor trocado favores sexuais para aumentar a nota das alunas, né? Quer dizer, além da questão do assédio sexual, que é gravíssimo, é uma questão tão antiética, é você pegar o magistério e jogar na lata do lixo, né? Você trocar nota por favor sexual, realmente, olha, é para os professores ficarem envergonhados. Aliás, o sindicato dos professores deveria emitir uma nota dizendo o que eles acham sobre isso, trocar nota por favor sexual, né? Enfim, acho tudo muito lamentável. Evidentemente que ninguém vai pré-julgá-lo, mas o silêncio diz muito, né, das pessoas envolvidas, a quantidade de denúncias também diz muito, né? E se o ministro tivesse algum apreço pelo governo do qual ele faz parte, ele já teria pedido para se afastar do cargo imediatamente. E na medida em que ele não faz isso, ele está, inclusive, do ponto de vista político, manchando ainda mais a imagem do governo Lula. Aí fica a pergunta: como pode um governo contratar um ministro dos direitos humanos e não saber o que se passa na vida dele? Só mostra que Lula não está nem aí para o povo brasileiro e muito menos para as mulheres. Mas a mulher de Silvio Almeida já se manifestou sobre isso. Eu vou falar por mim, que sou mulher. Se isso acontecesse com o meu marido, jamais eu me manifestaria da forma que ela se manifestou. E, gente, é inacreditável o que ela disse. Olhem esta notícia. Mulher de Silvio Almeida defende ministro e nega acusação de assédio sexual. Até aí, ela tá negando, mas vocês vão ver o motivo que ela vai dar, gente. Eu vou ler para vocês e vocês vão ver que é surreal. Edneia escreveu as acusações como absurdas e injustas e expressou seu apoio ao marido. E aqui ela continua: te amo, vida, tudo vai ficar bem, continue firme na sua missão. Sei o quanto é difícil, o quanto você tem incomodado quem não gosta de você. Essas acusações são infundadas. Você sempre foi um homem íntegro, que respeita todos e é por isso que está à frente do Ministério dos Direitos Humanos. Edneia também compartilhou postagens de internautas que associavam as acusações de um suposto racismo. Olhem isso, gente, racismo. Independente da cor da pele, isso é ridículo, isso é nojento. Assédio sexual, e agora eles estão tentando dizer que é por causa de racismo. Você acha que com o Brasil dessa maneira que está, o X bloqueado, um caos, o governo Lula acabando com o Brasil, alguém vai perder tempo para acusar o ministro de algo tão sério por racismo? Mas é isso que ela está justificando aqui. Edneia também compartilhou postagem de internautas que associavam as acusações de um suposto racismo direcionada a Silvio Almeida. Ela classificou o caso como absurdo, injusto e sem fundamento. Uma das publicações republicadas por Edneia no Instagram afirmava, aspas,
Repudiamos ataques baseados em mentiras, ressentimento e racismo contra Silvio Almeida e sua equipe ministerial, fecham aspas. Já outra postagem abordava a questão racial, afirmando um homem negro e uma mulher negra estão sendo acusados de arrogância. É sempre assim. A branquitude não aceita a negritude no poder, fecham aspas. É ou não é inacreditável isso? Foi o que eu disse pra vocês, gente. Facilitar esse tipo de coisa, porque é a branquitude. Ela está acusando, portanto, todas as pessoas brancas do país de que são racistas e de que não aceita a negritude no poder. Isso é mentira. Mais uma vez, isso é mentira. Não tente esconder um crime de abuso sexual por trás de narrativas sobre raça. E só pra fechar, desculpa mesmo ter me alongado, porque realmente, assim, isso me incomoda muito, porque esse tipo de coisa resvala em pessoas como eu, que não me identifico com o marxismo, mas que quando as pessoas me veem, acha que eu parto de premissas como lugar de fala, acha que eu parto de premissas como o Estado vai matar a população negra, acha que eu tenho um ódio à população branca, acha uma série de premissas que a esquerda negra, que pessoas como Silvio Almeida ficam implantando dentro da sociedade. E aí os negros que não corroboram com esse tipo de pensamento são obrigados a cair naquilo que a gente chama de senzala ideológica. Então a pessoa olha pra mim e acha que eu parto dessas premissas completamente estapafúrdias e absurdas. Ou seja, ele além de prejudicar ele mesmo, ele tá prejudicando toda a população negra. Então não me venha com essa história de que tá apagando nossas lutas. Com tudo isso acontecendo no nosso Brasil, bloqueio do X, a liberdade de expressão sendo cerceada dia após dia, o ministro do STF tendo decisões monocráticas, mandando no Brasil em uma só canetada, a gente vai perder tempo, que somos brancos, porque ele disse branquitude, tá? Para fazer isso com alguém por racismo? É ou não é um absurdo isso que essa mulher escreveu? Mais absurdo é o que o Silvio Almeida acabou de fazer. E eu também vou trazer esta notícia para vocês, entre outras, tá? Silvio Almeida acabou de se manifestar e, segundo ele, ele vai acionar a justiça e pedir esclarecimento para quem denunciou ele. Em minuta no TJ do Distrito Federal, a defesa do ministro cita prática de calúnia por veículo de comunicação na divulgação das acusações de assédio. A defesa do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, solicitou nesta quinta-feira esclarecimento da Me Too Brasil. A organização confirmou ter recebido acusações de que ele teria cometido assédio sexual contra várias pessoas, inclusive contra sua colega de esplanada, a titular da Igualdade Racial, Aniele Franco. Em minuta endereçada ao TJ do Distrito Federal, os advogados de Silvio falam em suposto crime de calúnia cometido por um veículo de comunicação. O Metrópolis foi o primeiro jornal a divulgar acusações contra o ministro. Ela, Aniele Franco, não quis dizer nada. Podemos perceber o quê? Esse silêncio dela diz tudo. Se realmente isso não fosse verdade, eu, se fosse no meu lugar, sairia, lógico, em defesa do meu colega, defendendo ele, dizendo que era um homem íntegro, é casado. Mas se ela se calou, o que na verdade tem por trás disso? Inclusive, Lula também já se manifestou. E a situação do ministro está ficando cada vez mais complicada, porque ela, Janja da Silva, que praticamente manda em todo o governo, já postou uma foto sem dizer nada, mas mostrando realmente que com certeza a Silvia Almeida não vai ficar aqui não. Como Ministério dos Direitos Humanos, mas não vai. Olhem o que disse Lula. Lula diz que quem pratica assédio não fica no governo, mas pede apuração. Olha, o motivo de uma foto da Janja com a Aniele é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres. E é o normal. Não tem uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro, advogado-geral da União, e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso de o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa.
a presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então, eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então, é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. No mínimo, né, presidente, poderia ter um afastamento, aí vai ter lá os processos, nos diversos organismos que a gente tem, na Justiça, na Comissão de Ética da Presidência, provou a inocência, pode voltar com ele. É isso que eu vou decidir hoje à tarde. É isso que eu vou decidir hoje à tarde. Primeiro, vou conversar com meus 3 ministros, vou conversar com mais 2 mulheres que estão no governo, que são ministras, e depois eu vou conversar tanto com o Ciro quanto com a ANL e vou tomar a decisão, porque é o seguinte, o governo precisa de tranquilidade. O país está indo bem, as coisas estão funcionando bem, a economia está crescendo, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, o nosso comércio exterior está crescendo. Só de mercados novos para os produtos brasileiros foram abertos 183 novos mercados em apenas 19 meses. Eu não vou permitir que um erro pessoal de alguém ou um equívoco de alguém vá prejudicar o governo. Nós queremos paz e tranquilidade. E assédio não pode coexistir com a democracia, com o respeito aos direitos humanos e, sobretudo, com o respeito aos subordinados. Você viu que Lula disse, fiquei sabendo disso ontem, mas isso não é verdade. Porque olhem essa notícia. Vejam bem aqui, ó, bem aqui. Com o assunto circulando por Brasília há alguns meses, a ministra foi procurada em junho deste ano pela colunista da Folha para falar sobre o caso, mas ela não quis comentar. Olha, com o assunto circulando por Brasília há alguns meses e Lula não sabia de nada? Conta outra, porque não colou. Ela, Damares Alves, também já se manifestou e Nicolas Ferreira. Ai, senhores, nada como um dia após o outro. Olha só, vocês lembram que eu falei, né? Que esse vagabundo aí, eu falei, ó, sua voz aveludada não engana o Brasil. Porque os caras da esquerda, eles são mestres em propaganda, né? Eu tenho meu temperamento, de fato, mais afinco. Muita gente fala, nossa, Nicolas, talvez você tenha que ser um pouco mais equilibrado. Mas com gente desse tipo aí, não tem como ter equilíbrio. Dá só uma olhada nessa manchete aí. Pois é, até com a Aniele Franco, hein? Imagina se isso é com o ministro do Bolsonaro. Imagina se isso é comigo. Imagina se tem qualquer tipo de denúncia dessa contra um bolsonarista. Meu irmão, era a Terceira Guerra Mundial, matéria no Fantástico. Eu duvido que eles vão dar devida repercussão pra isso. Alô, feministas, cadê você? Cadê as passeatas, né, dos petistas aí fazendo manifestação pra derrubada do ministro que assedia mulheres, segundo a reportagem? Hein? Cadê? Claro que não vai ter, porque vocês são um bando de hipócritas, mas eu avisei, ai... É muito bom estar do lado certo. Ou seja, se isso aí proceder e for verdade, quer dizer que o ministro dos Direitos Humanos do Lula, ele assedia mulheres. E ele, negro, que defende os negros, estava assediando uma negra, que é a Aniele Franco. Mas para a esquerda, nada disso importa. Afinal de contas, o problema não é o assédio, é quem assedia, não é mesmo? Mas eu avisei. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, ministro. Da forma como o ministro fala, parece que ele é ministro dos Direitos Humanos da Suíça, Dinamarca. Poxa, ministro, mais uma vez, tua fala aveludada não consegue esconder a realidade. Ah, porque o Ministério dos Direitos Humanos está ao lado das vítimas. Que vítima? Que violência vocês estão combatendo? Ou pessoas vocês estão ajudando? Você acha que o brasileiro realmente cai nessa balela? Eu sei que durante muito tempo vocês não tiveram oposição aqui. Era tudo novo isso para vocês. Porque vocês dominaram, né, o país e nunca teve alguém para falar o contrário. Mas isso é um mínimo. Por muito menos eu sou acusado de golpista. Por muito menos deputados dessa casa, somente por serem opositores do teu governo, nós somos chamados de genocidas. Ou seja, o que o senhor espera de que a população brasileira o acuse? Do senhor ser inocente? O senhor deve ser um lírio do campo mesmo. Porque, afinal de contas, o deputado não pode nem lhe fazer uma pergunta que o senhor se sente sensível e não pode responder e acha que ele está fazendo insinuações ao senhor. Por favor, tenha postura de ministro de Estado.
O senhor não é ativista. Pelo menos não deveria ser. O senhor não deve ter uma postura de presidente do DCE. Por mais que o senhor tenha essa postura, o senhor é ministro de Estado. E pode ter certeza que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai expor a verdade e a tua fala aveludada não consegue enganar o Brasil mais uma vez. Obrigado, ministro. Gente, acabei de receber a notícia que o atual ministro de Direitos Humanos do governo Lula está sendo acusado de assédio sexual, assediando mulheres. Inclusive, uma das vítimas é a atual ministra da Igualdade Racial do governo Lula. Estou passando aqui para dizer que ontem eu já estava chocada com um número enorme de notícias de que no Ministério de Direitos Humanos está acontecendo inúmeros casos de assédio moral. Assédio moral sendo investigado naquele ministério. Agora, hoje, somos surpreendidos com a notícia de assédio sexual. Não resta nenhuma outra alternativa para o presidente Lula agora que não seja o imediato afastamento deste ministro. Eu quero lembrar vocês que no governo passado, denúncias contra o presidente da Caixa Econômica, quando as denúncias chegaram ao governo, mesmo eu tendo parceria com a Caixa Econômica, mesmo o presidente da Caixa Econômica sendo um homem respeitoso comigo e com toda a minha equipe, mesmo eu conhecendo a família dele, mesmo ele me ajudando no Disque 100, no 180 e em diversas campanhas para salvar crianças, mesmo assim, eu falei com o presidente Bolsonaro que ele precisava ser afastado durante as investigações. Agora, eu repito da mesma forma para o presidente Lula. Este ministro tem que ser afastado hoje do seu cargo. Hoje. E se for verdade que ele assediou a ministra da Igualdade Racial, a ministra Aniele Franco, eu quero aqui registrar a minha solidariedade a esta ministra. Eu estive uma única vez com a ministra Aniele. E na única vez que estive com ela, eu abracei e desejei ela boa sorte na pasta que ela está conduzindo, porque é uma pasta delicada. Falar de igualdade racial é um tema delicado. Eu não tenho nenhum contato com a ministra Aniele. Somos de espectros políticos diferentes, mas eu respeito a ministra Aniele. E aqui eu quero registrar a minha solidariedade a ela. E ao presidente Lula um apelo. Imediato afastamento deste homem. Um homem que assedia mulheres. Um homem que faz assédio sexual de mulheres não pode estar no lugar de poder e de decisão. Fica aqui o meu registro. Não estou acusando, eu estou repetindo o que as matérias estão falando. E vou registrar uma outra perplexidade. A matéria diz que já faz muito tempo que outros ministros do governo sabiam. Se algum outro ministro sabia e não denunciou, também é conivente com assédio sexual. Fica dado o meu recado. Inadmissível este homem se... Isso é um crime gravíssimo. E se caso for confirmado, não é caso só de afastamento, não. É caso de polícia. E vocês, eu gostaria de saber de vocês, seguidores do nosso canal, o que vocês acharam de mais esse mega escândalo no governo Lula e também das declarações de Damares e Nicolas Ferreira. Deixe aqui seu comentário, a sua opinião é muito importante para nós. E também não esquece de compartilhar esse vídeo. Muito obrigada a todos, até nosso próximo encontro.